Senhores, retomando aqui então, com relação à edição da nossa planilha guia, que vai fazer o preenchimento automático de todas as demais informações. Então aqui percebam que a gente tem essas setas para expansão ou retração da planilha, tá? Dentro dos domínios, sistemas e componentes. Importante aqui, os senhores terão que dar uma olhada em todos os itens, tá? Por que eu falo que tem que dar uma olhada em todos os itens? Porque os itens que os senhores não forem utilizar, a gente vai fazer a supressão deles aqui na planilha. Vou mostrar aqui rapidinho como que a gente faz, estou só terminando de fazer a edição. Então vamos lá. Vamos começar aqui ó, dentro da aba de civil. Primeiro item, cobertura. Aqui na, na minha opção está aparecendo a caixa de seleção com o escrito. Pode ver que está verdadeiro, está true. E alguns itens vão estar marcados como falso. Tá? Deixa eu ver onde que eu acho aqui rapidinho. Um item marcado como falso só para a gente... Aqui. Então esses itens aqui eles estão marcados como falso. Para algumas pessoas vai aparecer uma caixinha de diálogo, um quadradinho, para poder fazer a verificação. É só clicar dentro do quadradinho. Por que dessa diferença? Realmente eu não sei informar, mas é bom que eu mostro para os senhores as duas opções e aí, conforme necessidade, as edições elas serão feitas. Então, supondo, por exemplo, que a edificação que eu estou fazendo o levantamento dentro do item cobertura não tenha estrutura de telhado, por exemplo, seja uma laje impermeabilizada. Automaticamente, eu vou vir aqui e vou alterar esse item, no caso, para falso. Veja o que acontece. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, meu primeiro item, cobertura, telhado, verificar a estabilidade da estrutura do telhado. Eu estou com ele aqui, ó, verificar a estabilidade da estrutura do telhado. Ele está aparecendo dentro do 1PMP, está marcado como manual, automaticamente ele também está marcado como manual. Cobertura, telhado, verificar a estabilidade da estrutura do telhado. Ao mudar aqui a opção para falso, o que vai acontecer? E para quem tiver o checkbox aqui, clicar dentro dele e desmarcar a opção. Eu automaticamente removo ele. Pode ver aqui ó, a informação. Verificar a estabilidade da estrutura do telhado. Já não aparece mais aqui. Ó. Tá, verificar a integridade das telhas. Esse item ele foi suprimido aqui da planilha do 1PMP. Assim como também onde estava aqui, ele também foi suprimido. Ó. Foi para verificar a integridade das telhas. Então, os itens que eu não vou fazer utilização dentro da benfeitoria que eu estou elaborando o plano de manutenção, eu vou alterar, seja trocando para verdadeiro, seja trocando para falso, seja clicando no checkbox marcando ou desmarcando. Qual que é a próxima edição que eu faço? Eu faço a edição de qual que vai ser a periodicidade de verificação. Tá? Depois que eu fiz essa alteração, eu venho e faço alteração de responsável. Eu mostrei no vídeo anterior, mas eu vou repassar aqui rapidinho. Então, beleza. Verifiquei lá. Verificar a estabilidade da estrutura do telhado. De quanto em quanto tempo eu acho viável verificar a estrutura do telhado? Então, vamos pensar. É um serviço que a gente, teoricamente, tem que verificar no máximo 2 vezes por ano. Tá? Então, minha recomendação nesse item específico. Claro que eu não vou passar todos, tá? Mas só para dar um norte para os senhores. Ou eu deixaria como semestral, ou eu deixaria como anual. Qual a opção que eu vou deixar? O que os senhores acharem mais prudente. Eu, particularmente, acho que a verificação semestral seria o mais indicado. Tá? Quem que vai fazer essa verificação? Aí sim, como que vai ser feita a verificação? Eu vou clicar aqui, o síndico vai verificar. Então, primeira coisa, o síndico está apto para realizar serviço em altura, ele pode subir em telhado, ele tem escada, ele tem equipamento. Então, logo de cara, a gente entende que muito
provavelmente não vai ser o síndico que vai realizar esse serviço. Inclusive, recomendo que não seja, mas fica a critério de quem está elaborando o plano. Resta para a gente quem? Equipe de manutenção. Lá na ICA, se os senhores lembrarem, a gente tem lá a equipe de manutenção, é a equipe de serviços da UEM. Então, para a grande maioria dos senhores, serão aqui a SD, ou então as OMs que possuem equipe de serviço próprio, vai ser a equipe de serviços gerais da própria OM. Tá? Então, vai ser a equipe de manutenção da própria unidade. Ah, mas eu não tenho uma equipe de manutenção, minha OM não contempla, ou então a SD não consegue atender. Nos resta quem? Empresa especializada. Porém, para realizar um serviço com uma empresa especializada, teoricamente a gente tem que ter o quê? Uma ata de serviço de preço que contempla isso. O que é ata de serviço de preço? Gibel, está viajando muito na maionese, está passando muita informação. Então, assim, uma empresa especializada é uma empresa que a gente contrata para realizar determinado serviço. Por que eu estou falando da empresa especializada? Porque pode ter um item específico aí dentro dos demais domínios e sistemas que os senhores estarão preenchendo que tem alguma empresa que realiza algum tipo de serviço. Tá? Então eu tenho que tratar de todas as possibilidades. Não sei qual que é a empresa especializada, se tem empresa especializada. O que eu vou fazer? Buscar saber se tem essa informação. Como? Conversando com o pessoal que geralmente faz a solicitação desse tipo de serviço. Geralmente, os setores têm alguém que cuida da parte de manutenção, que acompanha, que faz algum tipo de solicitação. A grande maioria não vai ter empresa especializada, já adianto. Então, aqui, a grande maioria dos senhores vão colocar ou síndico ou equipe de manutenção. Ah, isso quer dizer então que a SD vai dar suporte para tudo que eu colocar aqui? Isso, nesse primeiro momento, é um levantamento. A gente vai fazer o levantamento de todas as demandas que vão ser geradas através do plano de manutenção e depois disso a gente vai dar andamento com o processo para verificar se a gente vai ter condições ou não de atender essas demandas que estão sendo criadas através do plano, ou se a gente vai ter que de fato criar um processo para poder contratar uma empresa especializada, ou ainda como que vão ficar as tratativas dessas demandas pensando numa OM do tamanho da AFA. Tá? Isso ainda não está claro para a gente, então não tem essa informação precisa para estar passando para os senhores. Nesse primeiro momento, o que eu recomendo? O que o síndico não consegue atender ou que fica muito fora da realidade, coloque para a equipe de manutenção e empresa especializada somente os itens que de fato os senhores têm conhecimento que alguma empresa realiza. Tá? Do contrário, então, essas duas opções. Só para fazer aqui um teste, de novo pegando o primeiro item aqui, a cobertura telhado, verificar a estabilidade da estrutura do telhado, coloquei síndico e coloquei semestral. Vai ver aqui, ó, tá aqui, civil, cobertura telhado, verificar a estabilidade da estrutura do telhado, responsável tá síndico e tá semestral. Ah, quero colocar alguma observação. Que observação que eu coloco aqui? Essas observações são somente para itens que têm alguma especificidade que vai fugir muito da realidade do que os senhores entendem como normal. Não consigo pensar num primeiro momento na aplicabilidade desse campo. Tá? Mas se senhores tiverem alguma solicitação, tiver alguma informação para deixar registrada para o síndico que vai pegar esse relatório, vai pegar esse relatório, não, vai pegar esse plano, que vai verificar esse preenchimento, para que ele consiga executar o serviço de forma adequada, relatem. Do contrário, não é uma informação específica, não é uma informação relevante, ou é uma informação que ele, só de olhar para a planilha, só dele olhar para o telhado, ele vai saber, é algo que ele consegue discernir sem a necessidade dessa observação, não coloque. Não vamos poluir a informação, até porque o campo é estreito. Se eu ampliar muito esse campo para preenchimento, eu vou ter uma certa dificuldade depois de estar inserindo a planilha como apêndice. Então, realmente, assim, ó, fugiu do contexto, não é algo de fácil entendimento, é algo realmente muito atípico, uso o campo observação. Aí eu venho aqui, coloco qualquer informação que eu julgo ser relevante,
automaticamente, a hora que eu venho aqui para um PMP, ele já vai trazer informação. Ah, vai trazer para o semestral também? Não. Por que não vai trazer para o semestral? Porque esse campo observação aqui do checklist é um campo utilizado pelo síndico que está realizando essa verificação. Então, como ele ficou designado para realizar isso aqui semestral, ele vai colocar a data do primeiro semestre, a data do segundo semestre que ele fez a vistoria, o responsável, quem foi de fato o responsável que estava ali, então o nome da pessoa, o nome da empresa, o nome do setor que realizou o serviço e uma observação relevante referente a essa verificação nesse período cadastrado. Tá? Então, essa observação aqui ela é diferente do que consta nessa informação. Só para dar um exemplo, então. Vamos lá. Fiz a vistoria lá dia 17/10/2023. Aqui o código. O serviço aqui estava parcialmente conforme. Tá? E aí, por que estava parcialmente conforme? Quem que foi responsável? Vou colocar aqui, ó, subseção de serviços gerais. E aí, por que estava parcialmente conforme? Foi verificado pelo sargento fulano de tal que há uma ripa quebrada. Não há material disponível para realizar o serviço. Beleza. Claro que esse preenchimento não é para esse momento, mas por que eu estou mostrando isso para os senhores? É para ver como que de fato vai ser utilizado, qual que é a função disso daqui. Esse preenchimento ele vai ser obrigatório para o síndico depois que o plano de manutenção tiver sido publicado. Então é para isso que serve o campo. Para agora, o que eu vou fazer? Deixar esse campo em branco, esse apêndice vai ser preenchido somente com a informação da planilha de checklist em branco. Tá? Então, vamos fazer mais algumas edições aqui rápidas, só para a gente massificar um processo. Ah, detalhe, não sei se os senhores perceberam, deixa eu dar um controle aqui. Eu tentei excluir a informação daqui, ó. Pelo Google Planilhas está com uma trava, eu não consigo nem excluir e nem inserir informação por aqui. Tá vendo? Ele trava a planilha se eu faço qualquer edição nessa 1PMP, como a gente viu lá nas instruções iniciais. Então, qualquer alteração ela tem que ser feita por aqui. Então, vamos lá. Então, vamos pular de telhado. Telhado, a maioria do senhor já me viu falando. Vamos falar aqui, então, por exemplo, dentro de civil, vamos falar de tubulações. Então, tá. Tubulações estão todas ativas. Vamos verificar como elas estão preenchidas. Verificar visualmente tubulações aparentes. Quem que vai fazer essa verificação? Quem vai fazer essa verificação, se ela está aparente, recomendo que seja o síndico. De quanto em quanto tempo? Não sei, o síndico tem condições de fazer uma verificação diária? É uma edificação pequena? Ele está dentro dessa edificação? Ele está todo dia passando no entorno dessa edificação? Até pode deixar diário. Não está. O síndico está fazendo de um setor muito grande e aí não consegue fazer essa verificação diária para verificar se teve algum objeto que colidiu com essa tubulação, se danificou ela de alguma forma. Então, é melhor que seja feito realmente semanal. Então, marca aqui semanal e encerrou. Lembrando, observação somente se necessário. Beleza, próximo aqui. Averiguar a correta identificação das tubulações aparentes conforme as cores indicadas em normas técnicas. Então, por exemplo, lá no rancho, tubulação de contra-incêndio é tubulação da cor vermelha. Não tem como o síndico saber todos esses detalhes. Quem que vai fazer essa verificação? Equipe de manutenção. Quando? Verificar se a cor da tubulação mudou só se tiver uma obra. Então, realmente pode ser algo que anual. Repintar quando necessário. Teve lá uma colisão de algum objeto, descascou, arrancou a tinta vermelha da tubulação e agora ela está com a cor do ferro. Aí precisa repintar. Durante a verificação, que foi feito lá o processo, ele vai
fazer a repintura. Quem que vai fazer a repintura? Pode ser a equipe de manutenção. Caso a equipe de manutenção não tenha material, aí vai ser informado para o síndico e depois abre um processo para realizar o serviço. Conexões e fixações. Inspecionar condições das conexões. Então, por exemplo, tem lá uma tubulação que faz uma curva em alguma estrutura ali da edificação. Quando que vai ser feita essa verificação? Ah, entupiu, sobrecarregou a tubulação, alguém esbarrou e arrancou, a tubulação começou a vazar. Pode ser trimestral, pode ser mensal. Aqui fica a critério dos senhores. A grande maioria das informações, inclusive, elas já estão meio que padronizadas. Então, sendo bem sincero, o que eu faria nesse primeiro momento? Eu não faria as edições se eu não soubesse. Eu faria as edições somente dos itens, principalmente do que for de verificação do síndico. Então, o que eu colocar aqui é de responsabilidade do síndico, eu tenho mais autonomia para poder fazer as alterações e, de acordo com o entendimento da minha rotina de trabalho, de acordo com o entendimento da complexidade da vida do militar aqui dentro, da função do militar, eu vou conseguir saber o que eu consigo aumentar por necessidade ou diminuir por também necessidade ali de tempo ou por estar em constante contato. Então, eu faria as edições realmente só do que eu alterasse aqui para a opção de síndico. E depois, identificar possíveis vazamentos. A mesma coisa, verifiquei as condições das conexões. Se tiver algum vazamento, eu já vou verificar aqui, ou então, se tiver algum dano aparente. Beleza? Ah, não tenho tubulação aparente na minha edificação. Vem aqui, mudo para falso, ele já vai suprimir a informação. Ah, eu não tenho tubulação aqui que demanda uma norma técnica específica. Vem aqui, muda para falso. Ah, eu não sei se eu tenho uma tubulação que demanda uma norma técnica específica. Deixa verdadeiro. Quando for feita a primeira inspeção pela equipe de manutenção, se for passado para os senhores que não existe nenhuma tubulação que necessita de verificação, os senhores vão colocar a informação no relatório de manutenção predial, sugerindo a alteração do plano de manutenção e suprimindo esse item. Nesse primeiro momento, por via das dúvidas, deixe a informação. Beleza, então automaticamente o replicar também deixaria. Ah, não, mas eu tenho certeza que não tem. Então tá bom. Vem aqui, muda para falso, muda para falso. Inspecionar condições das conexões. Quase toda benfeitoria tem uma tubulação que desce a água pluvial. Então é importante que a gente tenha essa tubulação inspecionada, principalmente quando ela faz mudança de direção ali nas curvas. Então deixaria essa informação com certeza. Tá? Vai ser difícil uma edificação que não tem. Conexões e fixações. Identificar possíveis vazamentos. Mesma coisa. Eu deixaria essa informação. Vou pegar uma outra aqui, a pintura. Pintura é um item que, de fato, além da estética, tem a questão também do ter uma mudança de padronização, querer fazer uma alteração de cor. Então é importante a gente deixar esse item aqui até para poder validar. Ah, mas então eu vou poder solicitar que eu quero trocar a cor da minha edificação? Não. Lembrando, plano de manutenção predial não é para solicitar nenhuma alteração, não é para solicitar nenhuma melhoria. O plano de manutenção predial ele só serve para a gente montar as ações que serão feitas no decorrer do ano para que o que já exista não piore, não se degrade. É só para isso que serve o plano. Automaticamente, a partir do momento que for identificado possíveis danos que a gente precise fazer algum tipo de reparo, vai ser através das verificações no plano de manutenção que o síndico vai gerar um relatório do que ele tentou realizar de conservação e não conseguiu, que a gente vai utilizar isso como informação para poder gerar as atas de registro de preço e contratar os demais serviços. Pelo menos foi assim que a gente foi orientado com relação ao plano de manutenção e à usabilidade dele para a UEM, tá ok? Então, o plano de manutenção ele não serve para eu pedir melhoria, e sim para que eu determine o que vai ser feito para que não piore a situação da minha edificação. Então, voltando aqui.
Superfície e texturas. Realizar a inspeção visual para identificar problemas como envelhecimento, perda de brilho e descascamento. Quem que vai fazer essa inspeção? Se é uma inspeção visual, automaticamente eu entendo que nesse caso o síndico poderia fazer a inspeção. Aí aqui que vem a edificação. O síndico está em constante contato? Não, ele não está em constante contato. Dilata o prazo. Ah, ele está em constante contato? Tá. Diminui o prazo. A pintura aqui eu só tenho pintura externa. Por algum motivo a edificação ali ela é toda revestida com azulejo. Então eu tenho a possibilidade de ter um desgaste muito maior por causa da ação de sol e chuva. Diminua o tempo. Ah, não, tem pintura interna e externa. Faz um meio de campo ali, não deixa nem para verificar muito cedo também nem muito tarde. Percebam que todas essas informações elas são intuitivas. Tá? Do ponto intuitivo, quando eu digo do ponto de vista assim, ó, o que eu vou atribuir é baseado no sentimento dos senhores. Não tem uma regra que fala o que é certo e o que é errado. O que a gente vai sentir é com o tempo, o plano de manutenção ele vai passando por revisões e a gente vai melhorando ele. Ah, então, eu vi que o determinado item aqui que estava para verificação, por exemplo, diária, é impossível de atender. Desculpa. Eu vi que é impossível de atender diariamente, porque minha demanda de serviço não comporta. Ok? Então a gente vai pedir uma revisão do plano para o ano seguinte e vai mudar ele para semanal. Ah, semanal ainda fica complicado, para quinzenal. Então, a ideia é que a gente consiga fazer com que esse plano se torne funcional e as inspeções elas sejam feitas e com isso a gente atinja o objetivo ali da ICA, que é melhorar a conservação das benfeitorias. Beleza, vamos dar seguimento aqui. Vamos lá, ó, exemplo importante, por exemplo, pista de atletismo. Toda edificação tem pista de atletismo? Não, então está marcado como falso aqui. Ah, mas o pessoal da CEF ali tem a pista de atletismo. Então, automaticamente eles têm que vir aqui, muda esse valor para verdadeiro. Automaticamente aqui, ó, esses itens eles já vão aparecer dentro do PMP. Vamos procurar aqui que eles não estavam aparecendo. Aqui, ó, pista de atletismo. Eles não estavam aqui. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Verificação do piso. Inspecionar visualmente a integridade dos elementos. Beleza. De quanto em quanto tempo? Quem vai fazer essa inspeção? Verificar a existência de fissuras, desprendimentos, pequenos desníveis e deslocamentos. Quem que vai fazer essa verificação? De quanto em quanto tempo? Pintura. Realizar a inspeção visual para identificar problemas como envelhecimento, perda de brilho e descascamento. Quem vai fazer a inspeção? De quanto em quanto tempo? Então, por exemplo, pista de atletismo. Nesse caso, eu deixaria aqui síndico, inspecionar visualmente a integridade dos elementos, ele consegue ver se a pista está descascando ou não. Verificar a existência de fissuras, desprendimentos pequenos desníveis e deslocamentos. Também entendo que o síndico consiga fazer. E aqui, realizar a inspeção visual para identificar problemas como envelhecimento. Também acredito que o síndico consiga fazer. Ah, não, o síndico não consegue. Beleza. Volta aqui e coloca aqui o que vocês acham. Tá? Mesma coisa, de quanto em quanto tempo. Voltando aqui para falso. A gente vai verificar lá de novo. O item 116, tá vendo? Já sumiu daqui. Enfim, e aí seguimos com os demais preenchimentos. Revisou todos esses itens, todos, sem exceção. Revisou todos esses itens. Planilha guia está completa. Um PMP está preenchido. Checklist diário está preenchido. Checklist semanal está preenchido. Quinzenal está preenchido. Mensal está preenchido. Trimestral está preenchido. Semestral está preenchido. Anual está preenchido. O que eu tenho que fazer? Vem aqui na, na planilha, altera o cabeçalho, altera o número da benfeitoria, altera a data. Checklist diário, mesma coisa. Altera, coloca. Opa, ano e mês não, ano e mês só no preenchimento do síndico. Altera o M benfeitoria.
semanal, OM benfeitoria, mais nada. Alterou todas essas informações, vem aqui e gera o PDF. Como que eu gero o PDF? Arquivo, deixa eu ver se eu consigo. Não. Talvez eu vou ter que imprimir. Vou ter que imprimir. Então vou vir aqui em imprimir. A planilha, percebam que ela já está formatada com a melhor distribuição, que seria na horizontal. Tá ok? Página atual, formato da folha, paisagem, ajustar a largura, margens padrão, formatação. Tá ok? Cabeçalhos. Tá ok? Posso alterar esse cabeçalho se eu quiser, tirar o número da página aqui e deixar para inserir isso depois manualmente no Word, que eu vou tentar mostrar para os senhores logo ainda essa semana. Ok. Repetir linhas congeladas. Para que serve isso? Para repetir o cabeçalho aqui em cima. Recomendo que deixe. Tá? Beleza. Gerei aqui. O que eu vou fazer? Próximo. Fiz a configuração. Ele já me traz para a página de impressão. Aqui no meu caso eu tenho algumas opções. Tá? Os senhores vão ver aqui quais opções que tem. Ou Microsoft Print to PDF ou salvar como PDF. Acredito que os senhores vão ter uma dessas duas opções aí no computador. Mas a ideia é salvar como PDF para depois anexar esse documento. Então, vou deixar aqui, imprimir, vou colocar lá dentro da minha pastinha, supondo que eu estou salvando aqui, aí eu vou colocar lá, um TMP. Salvei. Próximo item, vou usar o atalho aqui, ó. Tecla Ctrl. Eu estava falando com relação à impressão e logo que eu apertei a tecla Ctrl P, pausou aqui a gravação do vídeo. Eu vou retomar então, sem usar o atalho. Mas então o atalho de impressão é Ctrl P ou fica aqui na opção Arquivo e Imprimir. Como eu já sei que já está configurado corretamente, eu vou dar aqui Próximo. Confiro a informação, está aqui como PDF. Vou clicar em Imprimir e aí eu vou salvar meu item como checklist diária. E assim sucessivamente. Vou salvar todos os itens aqui. Salvei os itens, eu já estou com os meus apêndices todos prontos. Vou interromper o vídeo aqui, a gente segue no próximo vídeo.